Fala aí, meus queridos amigos, vocês pediram, então vamos fazer, vocês que mandam aqui, independente de ganhar dinheiro ou não, se você não quiser perder dinheiro em um ano de eleição como esse, eu recomendo que você fique nesse vídeo comigo aqui até o final. Tudo que eu vou te falar aqui agora é importante, quais ações e setores tendem a se beneficiar caso o Bolsonaro seja reeleito, quais ações podem cair, e se o Lula ganhar a eleição, quais ações tendem a entregar um resultado positivo, quais empresas sofreriam mais com o Lula assumindo a presidência da República, até que ponto você deve se preocupar com isso na hora de investir, ou melhor dizendo, será que você deve sequer se preocupar com isso na hora de tomar suas decisões ali de investimentos, sim ou não? Bom, de acordo com alguns gestores e profissionais do mercado, tem gatilho positivo para certas ações após as eleições, sim, mas vitória de Lula ou Bolsonaro beneficia ações e setores diferentes na Bolsa. Vamos ver quais ações e setores são esses, por que o mercado vê cenários diferentes em caso de vitória do Lula ou do Bolsonaro e no final eu vou dizer o que eu, como investidor, penso sobre investir em ano de eleição e darei a minha opinião com relação a esse assunto no que diz respeito aos investimentos, é claro, até porque hoje o disclaimer é duplo aqui, né? Como sempre, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, nem de compra, nem de venda. Pelo amor de Deus, não encare isso como recomendação de nenhuma dessas ações que a gente vai ver, muito menos uma previsão econômica ou política. Você não vai me ver falando mal de nenhum dos dois, muito menos elogiando algum deles. Não tenho político de estimação, não sou petista nem bolsonarista. A ideia é analisar alguns fatos e ver até que ponto nós, enquanto investidores, devemos nos preocupar com esse tipo de coisa, beleza? Então, Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você é investidor, investidora raiz, já deixa o like aqui no Capricho. Eu nem vou perguntar se você está inscrito ou não aqui no canal, porque com certeza você já está, né? Como eu digo aqui sempre, se eu estiver errado, se corrija e já se inscreva aqui e vamos lá. Eu não estava muito afim de fazer esse vídeo, mas como muitos de vocês estão perguntando aqui nos comentários e também lá no meu Instagram, que está aqui em cima, você seguir lá, Badu, o que é que acontece se fulano for eleito, e se Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar? Tem muita coisa em jogo quando se fala de renda variável, principalmente de investimento em ações. E qual que é a primeira coisa que a gente precisa entender, que precisa ficar claro aqui? Além das eleições, além do cenário político, muita coisa pode interferir no desempenho da Bolsa de Valores, no desempenho de diferentes ações, de diferentes empresas e setores. Beleza? Em economia, o pessoal gosta muito de usar o jargão ceteris paribus, né, que seria o famoso tudo mais constante. Ou quando a gente aprende química na escola e o professor fala que algumas fórmulas funcionam em condições normais de temperatura e pressão. O problema é que o mundo real não é normal, nunca está tudo constante, nunca você vai ter condições absolutamente normais de temperatura e pressão, principalmente em Brasília, mas vamos direto ao ponto. E por que eu gravei esse vídeo de fato aqui? Eu acabei de ler algumas matérias sobre isso, andei pesquisando também, fazendo algumas reflexões, uma inclusive recente do Valor Econômico, e já no título da matéria está escrito que os gestores veem gatilho positivo para as ações após eleições, mas papéis beneficiados mudam conforme vencedor. Então vamos ver a opinião desses gestores, da maioria dos profissionais de mercado, e depois eu vou trazer alguns dados para vocês do que de fato importa e a minha opinião. E segundo Cláudio Delbruck, sócio fundador da Solana Capital, se o exterior não atrapalhar, o pós-eleições no Brasil tende a disparar um gatilho positivo para a Bolsa, independente de quem vença. Eu penso de forma parecida, mais para frente eu vou explicar por quê, mas ele deixa claro que se o exterior não atrapalhar, vocês podem ver, o famoso tudo mais constante que não existe, que eu falei, né? Pode atrapalhar, pode beneficiar, pode permanecer do jeito que está, dependendo. Então, mas mesmo com esse gatilho positivo disparado, segundo ele, as ações potencialmente vencedoras, ganhadoras, devem ser diferentes num cenário em que o atual presidente Jair Bolsonaro ganhe mais um mandato ou num outro cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença a eleição presidencial. A opinião é que, se o Bolsonaro for eleito, é de se esperar a continuidade
né, da política atual, e no âmbito dos poderes, o legislativo avançando mais sobre o executivo. E o que seria isso, Badu? Você pode perguntar também. Então a gente precisa entender uma coisa, galera. Isso aqui é importante, tá? Depois de uma eleição como essa, não é só o presidente que muda ou não. O Congresso Nacional vai mudar. E o Congresso manda e muito, e vem tendo um poder cada vez maior, tá, no governo. E eu me preocupo muito com isso. Não por conta de quem vai ganhar, de quem não vai ganhar. O que me preocupa é que a maioria dos brasileiros foca só no presidente da República, em quem vai ser o próximo presidente, quem vai ganhar, é Lula, é Bolsonaro, enfim, e acaba não dando a devida importância para o Congresso, que é importante pra cacete. 66% dos brasileiros não lembram em quem votaram para a Câmara nas eleições de 2018. 36% definem para quem vão votar na última semana. É tipo um voto meio que irrelevante para a galera. Deputado estadual, vereador, é pior ainda. A maioria vota ali porque alguém pediu, um parente que pediu, um amigo que pediu ali. Me corrija se eu estiver errado, se não for assim na sua região. E eu vou contar a verdade para vocês. Alguns anos atrás eu não estava nem aí para política, eu nunca fui de discutir política na família, nem entre amigos. Eu ia lá no dia, votava e pronto. Mas hoje eu procuro me informar muito mais. Eu continuo sem discutir, porque é difícil demais você falar isso sem arrumar confusão, principalmente, né, quando você é alguém que gosta de discutir com base em dados, como eu, né? Então eu prefiro não perder o amigo, não perder o parente e ficar sem falar de política, sem discutir. Mas a verdade, caso você não saiba, e que acaba assim respingando na nossa economia, é que o Congresso Nacional vem ganhando cada vez mais importância nas decisões com relação ao futuro da política brasileira. Ah, Badu, que tipo de decisão? Reforma da Previdência, é teto de gastos, é PEC disso, PEC daquilo, PEC kamikaze, PEC Kama Sutra, PEC não sei do que. Então, não se preocupe só com quem vai ganhar a eleição para presidente. Procure entender quais serão as possíveis caras do Congresso Nacional. Em quem que você vai votar também. O que é o Congresso Nacional, para quem não sabe? É o órgão que exerce as funções do poder legislativo, ou seja, é quem elabora e aprova as leis, fiscaliza o Estado brasileiro. O Congresso é composto pelo Senado Federal, 81 senadores, nós que elegemos também, eles não chegam lá do nada. Tem a Câmara dos Deputados que também faz parte do Congresso, mais de 500 deputados federais que são eleitos pela população, toda essa galera ali que está lá, que teoricamente deveria representar os nossos interesses. Tá? Estão lá tomando decisões que afetam diretamente o futuro do nosso país. E seja qual for o próximo presidente, a formação e o apoio do Congresso vai ser fundamental para que ele consiga governar do jeito que ele quiser. Então fica aqui a minha dica como cidadão, escolha bem o seu voto para senador, deputado também, para tudo. E voltando a falar aqui das ações e da opinião dos gestores, se o Bolsonaro for eleito, é de se esperar, como eu disse, essa continuidade na política atual, com relação aos poderes também, o legislativo cada vez mais avançando sobre o executivo. Então Cláudio da Solana também lembrou que as grandes políticas de assistencialismo para a população já foram feitas esse ano, para subir nas pesquisas, mas não deve haver espaço adicional para isso mais depois da eleição. E para ele, esse seria um ambiente benéfico para as estatais, que durante o governo Bolsonaro tiveram excelentes gestores, excelentes no plural, com P maiúsculo, a Petrobras que o diga. E as estatais também estão com níveis de valuation bastante atrativos, deprimidos. Os bancos também teriam a ganhar na visão do gestor. E no caso de estatais e bancos, estamos falando de Banco do Brasil, Petrobras, empresas do setor elétrico, por exemplo. A gente tem, por exemplo, a Copel, o próprio Itaú, o Bradesco, enfim. O Rodrigo Carvalho, da Clave Capital, também disse que houve uma melhora estrutural no balanço das estatais, gerando mais dividendo, mais arrecadação de imposto. A prova disso é a própria Petrobras rachando de ganhar dinheiro, pagando dividendo pra caramba também, Banco do Brasil lucrando muito. E segundo ele, novamente, é altíssima a probabilidade de Lula ou Bolsonaro voltarem ali com algum arcabouço fiscal minimamente crível. E isso rapidamente vai ser endereçado no novo governo. Não sei. Já num cenário de Lula presidente, como o programa do PT defende um Estado ali maior como um indutor de crescimento, um dos principais canais para isso termina sendo o crédito via bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa, BNDES.
E aí sim, nesse caso, se estabeleceria ali uma competição meio que desleal com os bancos privados, ou seja, o governo metendo a mão nas decisões do Banco do Brasil, Caixa, BNDES, ali obrigando os concorrentes privados a reduzirem margem para concorrer. Isso aí impactaria também, tanto que ontem, não tenho certeza, o Lula afirmou em um discurso de campanha que é preciso enquadrar o Banco do Brasil para que a instituição se comporte como um banco público. Ele afirmou que ele não quer que os bancos públicos tenham prejuízo, mas que não espera resultados similares aos dos privados. Enfim, a questão é que usar estatais para tentar impulsionar o PIB, a economia, tomando a dianteira ali com investimentos, isso pode prejudicar o valor dessas companhias, principalmente empresas como Petrobras, Banco do Brasil, né? Já as empresas voltadas para a atividade econômica, com foco ali no público de média e baixa renda, elas podem se beneficiar com esse cenário. As ações de consumo doméstico, já vou falar delas. Outra coisa que eu tenho notado também com relação às opiniões de muitos gestores e analistas é que as ações da Petrobras, por exemplo, realmente estão muito baratas. A empresa está gerando um caixa absurdo, pagando muito dividendo, né? E assim, independente de quem ganhe essas eleições aí ou não, é muito difícil influenciar nas decisões da Petrobras hoje do que já foi no passado. O estatuto da empresa mudou pra caramba, mudou muito, dando muito mais segurança para os acionistas minoritários. Ou seja, mesmo com o preço do petróleo caindo um pouco, a Petrobras ela é muito rentável, a margem é muito alta, margem EBITDA na casa ali de mais de 60% agora, margem líquida na casa dos 30%, ROI de quase 30%, rentabilidade, e mesmo assim ela segue descontada porque além da questão cíclica das commodities, pesa o risco do controle estatal que o mercado ele sempre vai considerar. Mas o custo de extração da Petrobras é abaixo da média, então ela deve continuar gerando muito caixa sim, mas voltando a falar aqui de novo da questão das ações versus o novo presidente, o que a gente percebe é que o mercado ele acredita que se o Bolsonaro ganhar, as estatais tendem a performar melhor e as ações de consumo doméstico tendem a ter melhor desempenho se o Lula ganhar as eleições. Ações de empresas como Via Varejo, Renner, Movida, Tenda, essas construtoras com público-alvo de baixa renda, enfim. Lembrando que taxa de juros também impacta o desempenho desse tipo de empresa, beleza? A inflação pode voltar a ser um problema. Então, novamente, nunca existe essa coisa de tudo mais constante. As empresas de papel e celulose, por exemplo, mineradoras, frigoríficos, exportadoras, como a própria WEG também no caso, e até mesmo empresas de óleo, gás, com exceção da Petrobras, são menos dependentes da economia interna. Tá? No governo Lula, ele de fato conseguiu implementar algumas políticas que favoreciam a população mais pobre, e aí esse tipo de coisa gera demanda para o consumo doméstico. Beleza? Então, por isso, o mercado pensa dessa forma caso o Lula vença. Mas, meus queridos amigos, é agora que começa o vídeo. Beleza? Agora que eu vou falar o que mais importa nessa salada toda aqui. Então, se você ficou no vídeo me aturando até aqui, você já merece um prêmio, um abraço e 5 ações da Taesa. Comenta aqui embaixo o hashtag até o final se você ficou até aqui. Isso é marca registrada nos vídeos aqui do canal. Quero ver quem está ficando até o final e acompanhando aqui comigo. É porque quando o assunto é economia brasileira, nós não podemos deixar de falar sobre commodities. O Brasil é um grande produtor de commodities, commodities agrícolas principalmente. O agronegócio em 2021 alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro. Então o Brasil anda quando as commodities sobem. E o problema do país é quando as commodities caem, né? E como muitos de vocês sabem, commodity é algo cíclico. Se estiver voando, isso melhora a atividade econômica, nossa no caso, melhora a arrecadação e até mesmo o fiscal. Já quando a coisa não está boa, a atividade, a arrecadação cai, diminui, o fiscal, que já não é lá essas coisas, vai para o saco. Então, por exemplo, muito recentemente a gente teve uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, onde ele disse mais ou menos o seguinte, né, que passaram o ano passado inteiro dizendo populismo fiscal, é populismo fiscal, chegou no fim do ano, primeiro superávit desde 2013, cadê o populismo fiscal, né? Onde é que está o populismo fiscal num país que tem um superávit desse aí pela primeira vez desde 2013? E ele ainda disse o seguinte, né?
Não acreditem nas narrativas, veja você, é barulho de política, essa polarização no Brasil aí que é infernal, é muito vibrante no momento, a democracia. Prestem atenção nos fatos. Beleza, essa última fala dele eu recomendo que você escute. O resto nem tanto, não que seja mentira ou não tem nada a ver, mas o restante da fala inteira você mesmo pode tomar suas próprias conclusões depois que você olhar para os fatos. Então sempre prestem atenção nos fatos. O que eu penso inclusive sobre isso é que pode botar esse superávit que ele está falando na conta das commodities, da inflação também principalmente, que é um imposto disfarçado que afeta principalmente os mais pobres. Então, fatos, ok, narrativas de ninguém não. Agora, escute o que eu vou te falar com atenção. É muito difícil prever como que o resultado de uma eleição vai afetar o preço das ações na bolsa. O que vai importar, mais do que qualquer presidente que seja eleito, é a situação econômica do país. A correlação é com o crescimento do PIB e não com o fato do presidente ser de esquerda ou de direita. Ou seja, PIB é maior que política. Se o PIB cresce, consumo cresce, investimento cresce, iniciativa privada começa a brotar dinheiro e a tendência é que as ações subam. Vou falar de novo, o verdadeiro motor do crescimento do país são as commodities. Na verdade, as commodities não são nenhum motor, elas são o combustível do motor do nosso crescimento econômico. O Brasil é muito dependente de grãos, soja, milho, etc., carnes, minério, petróleo. Na minha opinião, o resultado dessas eleições não vai nem impactar tanto a bolsa de valores como muitos imaginam. Desde que você tenha uma carteira bem diversificada, você não vai sofrer tanto. Um setor ou outro ali pode acabar se beneficiando mais, outras ações podem sofrer mais e, quem sabe, diversificar bem a carteira em fatias e camadas. Não é só em fatias, como a maioria acha que é suficiente, mas em fatias e camadas, que é o meu método que eu ensino para os alunos da Bússola. Quem diversificar bem não vai sofrer muito. Então o link está até na descrição aqui, no primeiro comentário fixado, para você conhecer a Bússola e aprender a montar uma carteira de investimentos sob medida para você, independente do cenário, até porque, como eu disse, as commodities são muito mais determinantes para o nosso desempenho econômico do que qualquer coisa, do que qualquer político. Tanto que, historicamente, a Bolsa subiu e caiu com diferentes partidos no poder. Então, esquece um pouco político e partido quando o assunto for investimento. Se o seu receio é político, é o Brasil continuar sendo Brasil, investe lá fora, Manda dinheiro para os Estados Unidos, economias mais fortes e tal, mais liberal. Não vai ser o próximo presidente que vai fazer o Brasil se tornar um lugar diferente para investimentos do que vem sendo nas últimas décadas. Não vai. E se você está investindo em ações, você já deve saber que o foco tem que ser no longo prazo. Foque em boas empresas que irão continuar sendo lucrativas. Diversifique sua carteira, faça aportes regulares, sem se preocupar muito com política. Não deixe de investir com medo de tal político ganhar e nem aposte tudo por achar que o tal candidato vai vencer. Quem gostou, deixa o like aqui, se inscreve. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!